Fala, meu povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos dar início a um novo projeto, que é o estudo do direito do trabalho através da resolução de questões. Neste primeiro vídeo, falaremos sobre as fontes do direito do trabalho. Resolveremos 10 questões da banca FCC. Antes de iniciar, só 2 recados, galera. O primeiro, se possível, é claro, eu peço gentilmente para que você deixe um like neste vídeo e se inscreva também no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais mesmo. Segundo ponto é o seguinte: antes de começar com a primeira questão, eu quero fazer uma rápida revisão com vocês do conteúdo teórico. Claro, é uma revisão bem sucinta mesmo. Toda a parte teórica, bem detalhada, vimos lá no curso completo, que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Temos a aula bem esquematizada e completinha. Mas de forma a revisar o conteúdo, vamos lá, bem brevemente. Quando falamos em fontes, para fins de questões, precisamos saber o seguinte: as fontes no direito do trabalho, elas são divididas em materiais e ainda formais. As fontes materiais são acontecimentos sociais, políticos e econômicos que vão inspirar o legislador na criação de determinado diploma trabalhista. Perceba só, estamos no momento anterior à elaboração da norma, ou seja, estamos diante de um cenário, de um momento pré-jurídico. O grande exemplo são as reivindicações para melhores condições de trabalho, como, por exemplo, as famosas greves, ok? Então, aqui temos as fontes materiais. Agora, quando falamos em fontes formais, perceba, estamos diante de um momento jurídico, ou seja, a norma está pronta e efetivamente positivada. Se a norma está positivada e é um momento jurídico, perceba só, ela será dotada, portanto, de generalidade, imperatividade e também abstração. Isso significa que estamos diante de um ato-regra, ou seja, que terá aplicação obrigatória para todos os seus destinatários. Outro ponto bem importante. As fontes formais, elas se dividem em 2 grupos, em 2 espécies. Temos as fontes formais autônomas e as fontes formais heterônomas, também chamadas de heterônimas. Quando falamos nas fontes formais autônomas, os destinatários da norma, eles participam da elaboração daquele diploma. Agora, quando falamos das fontes formais heterônomas ou heterônimas, os destinatários da norma não, cuidado aqui, ó, não participam de sua elaboração. Então, nas fontes formais heterônomas, temos aquele diploma, aquela norma, ela é imposta por um terceiro, que geralmente é o nosso Estado. O que precisamos saber agora é identificar e classificar cada um dos instrumentos. Então perceba, quando falamos de fontes formais autônomas, os 3 principais exemplos são os seguintes: Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho e Usos e Costumes, que formam o nosso mnemônico CAL. Então, o CAL aqui, ó, ele forma as fontes formais autônomas, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho e Usos e Costumes. Agora, temos também as fontes formais heterônomas, e os instrumentos são estes daqui. Temos as leis, vamos entendê-las de forma mais ampla possível, então abrange Constituição, emenda à Constituição, lei ordinária, lei complementar, medida provisória e por aí vai. Além disso, súmula vinculante, decretos, portarias e instruções normativas, tratados internacionais, mas muito cuidado, só aqueles que foram ratificados pelo Brasil. E, por fim, a sentença normativa. Então, aqui vimos fontes materiais e também fontes formais. E, para fechar, vamos identificar agora os chamados critérios de integração, ou ainda fontes supletivas, cuidado aqui, fontes supletivas, ou ainda fontes subsidiárias. Perceba só, estes instrumentos, eles não podem ser considerados, via de regra, como fontes materiais ou fontes formais. Serão, no máximo, fontes supletivas ou fontes subsidiárias, ou ainda critérios de integração. São os seguintes: princípios,
analogia, jurisprudência, equidade, usos e costumes, doutrina e também o direito comparado. Para memorizarmos, temos o nosso mnemônico: Pagé usou doutrina em direito comparado. Então, o P de princípios, o A de analogia, o J de jurisprudência, o E de equidade, o uso de usos e costumes, doutrina, claro, de doutrina, né? E direito comparado, de direito comparado mesmo. Então, aqui fizemos um apanhado geral. Só um detalhe, galera. Falamos aqui que usos e costumes é um critério de integração ou ainda uma fonte supletiva ou subsidiária. E já aqui consideramos usos e costumes como fontes formais autônomas. Na hora da questão, precisaremos ter algum jogo de cintura. Em determinado momento, usos e costumes serão considerados como fontes formais autônomas. Em outro momento, como critérios de integração ou fontes supletivas ou subsidiárias. Vamos treinar nas questões que ficará mais fácil essa visualização. Bora lá então, questão de número 1. Para darmos mais ritmo e dinamismo à aula, eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo, resolvam a questão e eu volto em 5 segundos, primeiro com o gabarito e depois com a explicação. Então pausem o vídeo, em 5 segundos voltamos. E o gabarito desta questão é letra E de escola. Se liga só, ela quer saber a única assertiva que não corresponde a uma fonte subsidiária ou também chamada de supletiva, ou seja, o único instrumento que não está previsto no artigo 8º da nossa CLT. Vimos o artigo 8º agora há pouco. Comentamos que o artigo 8º ele traz ali ideias ou critérios de integração, que também podemos chamar de fontes supletivas ou subsidiárias. O que não podemos chamar são de fontes formais ou materiais, ok? Estes instrumentos, eles formam o nosso mnemônico Pagé usou doutrina em direito comparado. E são os seguintes: princípios, analogia, jurisprudência, equidade, usos e costumes, doutrina e, por fim, direito comparado. Perceba, usos e costumes, como eu disse, precisamos ter um jogo de cintura. Em algum momento, em algumas questões, ele será considerado uma fonte formal autônoma. Em outras questões, iremos abordá-lo como um critério de integração ou uma fonte supletiva ou subsidiária. É o caso específico desta questão. Então perceba, não podem ser consideradas fontes supletivas ou subsidiárias apenas as convenções coletivas de trabalho. Não existe, no nosso esquema aqui, convenção coletiva de trabalho. Direito comparado está presente, aqui está o direito comparado, jurisprudência, aqui está, analogia, por aqui, e por fim, usos e costumes, com aquela observação que eu fiz agora há pouco, ok? Portanto, o gabarito por aqui só pode ser convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho, na realidade, é uma fonte formal autônoma. Vamos agora para a questão de número 2. Pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos com o nosso gabarito. E o gabarito por aqui é a letra E de escola. Perceba só, a questão traz os seguintes instrumentos: sentenças normativas, costumes e a convenção coletiva de trabalho. Vimos o seguinte, lá na parte teórica, na nossa rápida revisão também, falamos que as fontes formais heterônomas, ou ainda chamadas de heterônimas, são as seguintes: as leis, de modo mais amplo possível, súmula vinculante, os decretos, as portarias e instruções normativas, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil e a sentença normativa. Opa. Falamos aqui em sentença normativa, o nosso primeiro item. Portanto, o nosso primeiro item é uma fonte formal heterônoma, ou heterônima, né? Então, perceba, só com esta informação, descartamos a letra A, porque fala em fonte formal autônoma, descartamos a letra B e descartamos também a letra C. Ficamos entre a letra D e a letra E, que trazem aqui, no primeiro espaço, né,
fonte material heterônima. Vamos para o segundo instrumento, que fala sobre os costumes e também a convenção coletiva de trabalho. Na nossa revisão, comentamos o seguinte: são fontes formais autônomas, nosso mnemônico CAL, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho e usos e costumes. Perceba, o segundo instrumento que a prova pede são os costumes. Então, temos aqui costumes, ó. O costume, portanto, é uma fonte formal autônoma. Então, não conseguimos descartar a alternativa D e nem a E. Vamos ficar aqui em dúvida ainda, porque fala autônoma na D e também autônoma na letra E. Perceba só, galera, aquele detalhe que eu falei agora há pouco. Nesta questão específica, estamos tratando os usos e costumes como uma fonte formal autônoma e não como um critério de integração. Foi esse jogo de cintura que eu falei que precisamos ter em alguns momentos, ok? Vamos para o nosso terceiro instrumento, que fala da convenção coletiva de trabalho. Aqui está, galera, ó, convenção coletiva de trabalho. É uma fonte formal autônoma. Agora sim, conseguimos matar definitivamente a nossa questão. Vamos agora para a questão de número 3. Eu peço para que pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos com o nosso gabarito. E o gabarito por aqui é letra D de dado. Perceba só, galera. O enunciado da questão, ele pede fontes formais autônomas. Vimos na parte teórica o seguinte: as fontes formais autônomas formam o nosso mnemônico CAL, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho e usos e costumes. E as heterônomas são as seguintes: leis, súmula vinculante, decretos, portarias e instruções normativas, tratados internacionais ratificados pelo Brasil e a nossa sentença normativa. Então vamos lá. A questão pediu fontes formais autônomas, que são o nosso CAL ali, né? Vamos ver. Constituição Federal e medidas provisórias. Nada disso. Constituição Federal e as medidas provisórias, elas são fontes formais sim, mas fontes formais heterônimas ou heterônomas. Letra B. As portarias do Ministério do Trabalho e Emprego. As portarias estão aqui. Neste caso, são fontes formais heterônomas também. Letra C. Os fatos sociais e políticos que contribuíram para a formação e substância das normas jurídicas trabalhistas. Neste caso, estamos diante de fontes materiais e não de fontes formais. Letra E. As greves. Vimos na nossa revisão que greves correspondem a fontes materiais. Portanto, o nosso gabarito é de fato letra D de dado. Acordos coletivos de trabalho. Está aqui, ó, o acordo coletivo e as convenções coletivas de trabalho. Estão por aqui. Convenções coletivas, acordos coletivos e usos e costumes são fontes formais autônomas. Gabarito, letra D de dado. Continuando, vamos agora para a questão de número 4. Pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. E o gabarito aqui é letra E de escola. Se liga só. O comando da questão pede a única que traz uma fonte formal heterônoma. Então, as sentenças normativas proferidas em dissídio coletivo são, de fato, fontes heterônomas. Vimos na parte teórica este esquema aqui, na nossa revisão, né? Fontes heterônomas são as seguintes: as leis, de modo mais amplo possível, e vamos entender leis aqui como a Constituição, emendas à Constituição, lei ordinária, lei complementar, medidas provisórias, súmula vinculante também é uma fonte formal heterônoma, decretos, portarias e instruções normativas também, tratados internacionais, mas cuidado, eles precisam ser ratificados pelo Brasil. E, por fim, a sentença normativa proferida em dissídio coletivo, que é justamente o nosso gabarito. Vamos identificar o erro das outras assertivas. A letra A fala o seguinte: as convenções coletivas de trabalho. Nada disso. Convenção coletiva é sim uma fonte formal, mas autônoma.
Então, aqui temos uma fonte formal autônoma. Os acordos coletivos, a mesma coisa. Estamos diante de uma fonte formal, sim, mas autônoma. As greves não são fontes formais, mas sim fontes materiais. E, por fim, os fenômenos sociais, políticos e econômicos também são fontes materiais. Assim, temos que o gabarito só pode ser a letra E de escola. Vamos agora para a próxima questão, de número 5. Eu peço para que pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. E o gabarito por aqui é letra D de dado. Muito cuidado. O comando da questão pede a única assertiva que não é uma fonte formal do direito. Então, ela pede aquela que não é. Vimos que as fontes formais podem ser autônomas e heterônomas, né? Letra A. Os acordos e as convenções coletivas são sim fontes formais, mais especificamente do tipo autônoma. Só que o comando da questão não fez essa divisão. Ele só pediu fontes formais. De fato, acordos e convenções são sim. As leis ordinárias e leis complementares são fontes formais, mais especificamente do tipo heterônomas ou heterônimas. Os decretos e as medidas provisórias também. Estamos diante de fontes formais heterônomas. Letra E. Sentenças normativas e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Também estamos diante de fontes formais do tipo heterônomas. Vamos ver, então, o erro da letra D. A letra D fala o seguinte: a sentença que decide a ação civil pública. Bom, neste caso, a sentença que decide uma ação civil pública não possui um caráter genérico e abstrato. Então, esta sentença, ela não está criando um direito, ela apenas o declara. Além disso, ela está se limitando especificamente a um caso concreto. Então, ela não tem este caráter genérico e abstrato. Portanto, não é uma fonte formal. E temos também nesta questão o seguinte: os fenômenos sociais, econômicos e políticos. Neste caso, estamos diante de fontes materiais e não formais. Assim, o nosso gabarito é letra D de dado. Só esta assertiva traz fontes que não são formais, ok? Então, eu até coloquei aqui o nosso resumo, tá? Fontes autônomas e heterônomas. E vamos avançar para a questão de número 6 agora. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. 5 segundos, pessoal. E o gabarito por aqui é letra E de escola. Novamente, trazendo rapidamente o nosso resuminho, a questão pede as fontes formais autônomas. Perceba só, precisamos identificar uma destas três. Nosso mnemônico CAL por aqui. Vamos ver. Fatores econômicos e geopolíticos. Estamos diante de fontes materiais, não são fontes formais. Fatores sociais e religiosos. Novamente, fontes materiais. Não pode ser o nosso gabarito. Constituição e leis complementares. Estamos agora diante sim de fontes formais, mas do tipo ou da espécie heterônomas, tá? Está aqui, heterônomas. Além disso, na letra D, fala de medidas provisórias e jurisprudência. Novamente, estamos diante de fontes formais, mas do tipo heterônoma. E, por fim, na letra E, fala de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Justamente, está aqui, convenção coletiva e acordo coletivo. São, de fato, fontes formais autônomas. É por isso que o nosso gabarito é letra E. Vamos avançar agora para a 7ª questão. Pausem o vídeo e já voltamos, pessoal. E o nosso gabarito é letra D de dado. É uma questão mais direta, né? Pede a classificação da sentença normativa. Na nossa revisão, falamos que as fontes formais heterônomas são as seguintes: leis, súmula vinculante, decretos, portarias e instruções normativas, tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e chegamos ao gabarito, as sentenças
normativas que forem proferidas em dissídio coletivo. Portanto, sentença normativa é, de fato, uma fonte formal heterônoma, beleza? É por isso que o nosso gabarito só pode ser letra D de dado. Vamos avançar para a questão de número 8. Eu peço para que pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. E o nosso gabarito é letra A de aprovado. Portanto, item 1 e item 2 estão corretos. Vamos ver um a um. Item 1 fala que as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho são exemplos de fontes formais autônomas. Foi exatamente o que vimos na nossa revisão. Fontes formais autônomas formam nosso mnemônico CAL. Convenção coletiva de trabalho está aqui, correto? E também o acordo coletivo de trabalho. Então, é por isso que o item 1 está, de fato, correto. Acordo coletivo e convenção coletiva são fontes formais autônomas. Beleza, item 1 está correto. Só com essa informação, já descartaríamos a letra B e também a letra E. Vamos ver o item de número 2. A legislação trabalhista faz referência aos costumes como uma fonte integradora do direito do trabalho. Justamente, vimos lá no artigo 8º da CLT os critérios de integração, também chamados de fontes supletivas ou subsidiárias. Estes critérios de integração são os seguintes: princípios, analogia, jurisprudência, equidade, usos e costumes, doutrina e, por fim, temos o nosso direito comparado. O item 2 menciona os costumes, e os costumes são, sim, fontes integradoras do direito do trabalho. E a legislação faz esta referência no artigo 8º. Portanto, o item 2 está correto também. Desta forma, conseguiríamos eliminar também a assertiva D de dado, porque não consta aqui o item 2. Vamos ver agora o item de número 3. A jurisprudência não é considerada fonte formal de direito do trabalho. Até aqui, tá beleza. De fato, a jurisprudência não é considerada fonte formal. No máximo que a jurisprudência é um critério de integração ou uma fonte supletiva ou ainda subsidiária. Então, este primeiro trecho da questão está correto. Vamos ver o restante. Uma vez que não há previsão legal para a sua utilização, bem como se refere apenas a casos concretos e específicos. Opa! A segunda parte da questão erra, quando diz o seguinte: uma vez que não há previsão legal para a sua utilização. Nada disso, pessoal. O artigo 8º da CLT prevê, sim, de forma expressa, a utilização da jurisprudência. Perceba só, temos a jurisprudência aqui. Embora ela não seja uma fonte formal do direito do trabalho, existe a possibilidade dela ser utilizada justamente através de um critério de integração ou ainda sendo uma fonte supletiva ou subsidiária. Beleza? Então, o artigo 8º da CLT, ele permite sim a utilização da nossa jurisprudência. Esse segundo trecho da questão tornou o item incorreto. Então, assim, o nosso gabarito é letra A de aprovado. Item 1 e item 2 estão corretos. Vamos avançar para a questão de número 9. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito é letra B de bola. Vamos primeiro identificar o erro das outras assertivas. Letra A. Utiliza um instrumento da sentença normativa e quer saber a sua classificação. Está dizendo que a sentença normativa é uma fonte formal, beleza, legal, e também material. O erro está aqui, ó, e também material. Nada disso. Sentença normativa é uma fonte formal heterônoma. Então, esta parte aqui torna a questão incorreta. Letra C. As medidas provisórias em matéria trabalhista, editadas pelo Presidente da República, são fontes materiais autônomas. Nada disso. Não existe nem essa classificação de materiais autônomas.
Então, não são fontes materiais. Medida provisória é uma fonte formal heterônoma. Portanto, também está incorreta a letra C. Letra D. As greves e pressões sociais são fontes formais. Então, está falando que greves são fontes formais heterônimas. Nada disso. Quando falamos em greves, estamos diante de fontes materiais e não formais. Novamente, letra D está incorreta. Letra E. As convenções da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, ratificadas pelo Brasil, classificam-se como fontes materiais autônomas. Novamente, esta classificação de materiais autônomas não existe. Estas convenções da OIT, quando ratificadas pelo Brasil, são, na realidade, fontes formais heterônomas. Letra E também está errada. E vamos ver agora o nosso gabarito. Os acordos e convenções coletivas de trabalho, assim como os usos e costumes, são classificados como fontes formais autônomas. Justamente, vimos que as fontes formais autônomas formam o nosso mnemônico CAU, Convenção Coletiva do Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho e Usos e Costumes. Beleza? Então, o gabarito é, de fato, letra B de bola. Vamos agora para a nossa última questão, a de número 10. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é letra C de casa. Se liga só, pessoal. A questão vem falando que a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais, na falta de lei, né? Ou de disposições contratuais, decidirá, conforme o caso, não podendo utilizar como fonte supletiva do direito do trabalho um dos seguintes instrumentos. Basicamente, o comando da questão quer saber qual destes itens não corresponde a uma fonte supletiva ou fonte subsidiária. Vimos na parte teórica e hoje também na nossa revisão que o artigo 8º da CLT traz os critérios de integração, que também são conhecidos como fontes supletivas ou subsidiárias. E estes critérios de integração são os seguintes: temos princípios, analogia, jurisprudência, equidade, usos e costumes, doutrina e, por fim, o direito comparado. Até falamos do nosso mnemônico Pagé usou doutrina em direito comparado. Perceba só, na letra A fala de jurisprudência. O artigo 8º da CLT, ele traz sim a presença da jurisprudência. Então, jurisprudência é um critério de integração. Usos e costumes, a mesma coisa. Aqui temos usos e costumes. Letra D, princípios gerais do direito. Temos princípios gerais do direito. Letra E, analogia e equidade. Dose dupla aqui, né? Temos analogia no artigo 8º e também equidade. Perceba só, a única coisa que não temos, o instrumento que falta, é a letra C, valores sociais da livre iniciativa. Na realidade, valores sociais da livre iniciativa é um fundamento da República Federativa do Brasil, que tem previsão lá na Constituição Federal. Então, perceba, é por isso que o nosso gabarito só pode ser letra C de casa. Valores sociais da livre iniciativa não corresponde a um critério de integração. Então é isso, galera. Assim resolvemos 10 questões da Banca FCC e revisamos fontes do direito do trabalho. No próximo vídeo, veremos princípios. Se curtiu, deixa um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e isso ajuda demais mesmo. Desejo a vocês bons estudos, fiquem todos com Deus e voltamos em breve com mais vídeos. Até a próxima e eu fui!